Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Hora Zero de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do projeto Agatha Christie aqui do canal. Estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica. E se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist completa vai estar nos cards aqui em cima. Nossa leitura de setembro foi então Hora Zero, que é o último caso do Superintendente Battle. É um livro publicado originalmente em 1944, aí já próximo ao final da Segunda Guerra Mundial. Mas assim como outros livros publicados escritos nesse período da guerra, esse aqui também não tem ligação alguma com a guerra. A guerra não é mencionada. É um livro que se passa na cidade litorânea, especialmente é uma mansão que fica próxima ao penhasco, aí tem o mar e alguns hotéis, alguns resorts próximos, e é o tipo de caso que é marca registrada de Agatha Christie. É o clássico whodunit, de quem cometeu o crime, vai então rodear aí uma família, os convidados dessa família. No mês de setembro, algumas pessoas chegam a essa casa, pessoas que se conhecem, familiares, amigos, ali todos aqueles convidados reunidos e, claro, alguma morte vai acontecer, senão, né, não seria Agatha Christie. Eu preciso dizer, na verdade, que tem um spoiler aqui já na sinopse do livro. Eu não lembrava que isso aqui era um spoiler, eu já tinha lido esse livro antes, há vários e vários anos, então não lembrava muita coisa. Quando eu li a sinopse, eu achei que não era spoiler, mas de fato é, porque conta aqui sobre uma morte que vai acontecer na história, que sequer é a primeira morte que acontece no livro. A gente sabe que nos livros de Agatha Christie irá acontecer alguma morte, claro, né? Então, assim, contar quem vai morrer não é muitas vezes spoiler, porque a pessoa morre logo no começo, ou algo assim. Só que essa pessoa que aparece aqui que morre, só vai morrer bem depois, sabe? Inclusive, outra pessoa morre antes dela. Então, achei esquisito já contar sobre essa morte aqui, porque só acontece aproximadamente na metade do livro. Mas tudo bem, né? É aquele negócio que não vai, assim, influenciar ou impactar na leitura, então você vai aproveitar da mesma forma, né? Só acho que não precisava estar com essa informação aqui, porque parece algo que acontece assim que começa o livro. Mas o que nós temos então nesse livro, assim, são vários personagens, tanto é que é aquele livro que a Agatha apresenta esses personagens antes da história começar, ela conta quem é cada um deles. Então, assim, ainda no começo a gente volta um pouquinho pra lembrar quem é essa pessoa, mas logo a gente se familiariza com todo mundo. Eu acho que é um livro com bom desenvolvimento de personagens, porque mesmo em meio a tanta gente, a gente sabe a característica de cada um, sabe, se acostuma logo a quem é quem aqui na história. Mas também é daqueles livros de Agatha que vai rodear aqui um triângulo amoroso. A Agatha gostava ainda de colocar triângulos amorosos na sua história. Ele traz então este homem que tinha uma ex-esposa, ele agora está com uma nova esposa e ele vai visitar essa casa que é de uma tia por consideração, né? Uma tia dele que ele costuma ir sempre, todos os anos, visitá-la. Só que ele marca de ir na mesma época que sua ex-esposa também está lá. Então é aquela situação meio esquisita, né? De todos eles juntos ali na mesma casa. Esse homem que é tipo um galã, esportista, atleta, com duas esposas ali, né? Com a ex e a atual. E eu falo duas esposas porque é aquele negócio esquisito mesmo, que elas duas são tratadas como esposas dele. É alguma coisa meio estranha. Ele tá com um relacionamento meio desgastado com essa ex-esposa, claro, por conta da separação. E ele meio que surge ali aquela ideia de todos eles se reunirem para tornarem-se amigos. Uma ideia, né, que, claro, não é a ideia mais fabulosa e inteligente de todas. Então vai criar um clima aqui bem tenso. Os personagens, todos eles ali reunidos na casa, sentem essa tensão. A esposa dele atual leva um amigo, a ex-esposa também tem uma espécie de amigo barra familiar. Ela foi criada com ele por um tempo. Então tem aquelas pessoas ali que rodeiam a casa, entra um juiz aqui na história, que tá ali passando férias. E tem também aquele clima de férias que eu adoro nas histórias de Agatha Christie. Eu tenho a impressão, assim, que a maior parte das histórias de Agatha Christie, as pessoas estão meio que de férias e bobeira, assim, olhando pro tempo, só curtindo a vida, e dá uma inveja, sabe? Você lê e pensa, como eu queria estar também numa praia, numa mansão, num hotel, só olhando pro tempo passar e curtindo. Muitos livros dela têm um clima muito grande de férias, sabe? Que você meio que se sente ali no meio, eu acho isso muito legal. A ambientação de Hora Zero é bem legal, porque além desse clima de férias que ela conseguia passar muito bem, ele traz a típica ambientação, o típico cenário pelo qual Agatha Christie ficou tão famosa, né? Que são aquelas pessoas todas reunidas numa casa, numa mansão, em que ocorre um assassinato. E claro, foi uma daquelas pessoas que cometeu o crime. Fica pairando ali entre eles que um deles é um assassino
E as interações, assim, o quebra-cabeça que a autora monta é super marca registrada dela e é um caso bem engenhoso. Eu não lembrava desse caso, assim, mas quando eu fui lendo, eu lembrava de algumas coisas relacionadas ao caso, como, por exemplo, quem leu a entrada do juiz, o hotel em que o juiz ficava, a questão com o elevador, tudo isso eu fui lembrando aos poucos e isso me fez lembrar o final da história. Eu não sei, na verdade, se eu lembrei o final da história porque dessa vez eu acertei ou se é porque estava no meu subconsciente. Eu acho mais que é porque estava no meu subconsciente mesmo. Outra coisa bem especial desse livro, né, que tá aqui no âmago do livro, é essa questão da hora zero. É um conceito que a Agatha Christie vai trabalhar aqui, bem interessante, que quando começa um livro de suspense ou um caso real de assassinato, ela sempre faz essa brincadeira com romances policiais, né? Que geralmente nos romances policiais, enfim, ela brinca com o próprio romance. Então, ela menciona no começo, através do Superintendente Battle, que é um detetive muito interessante, ele tem uma atuação forte aqui na história. A gente já o conhecia de vários outros casos, esse é o seu último caso, como eu mencionei, são 5 casos com o Superintendente Battle, começando com O Segredo dos Chimneys, O Mistério dos 7 Relógios, Cartas na Mesa, que é um caso com Poirot, tem também o É Fácil Matar, todos eles nós lemos, né? E agora o final dele, o final dos casos dele, que é o Hora Zero. Também vou mencionar algo a respeito de Poirot mais pra frente, eu estou falando isso agora pra eu não esquecer. Mas voltando ao que eu estava dizendo, né, eu meio que fiz uma digressão aqui, eu estava falando a respeito de algo, do conceito que é apresentado aqui nesse livro, através do Superintendente Battle, que também vai mencionar isso, que é a questão da hora zero. Quando começa um romance policial, é mostrado então que a história começa a partir do assassinato, mas na verdade não é bem assim, né? O assassinato então seria a hora zero, o momento em que todo um planejamento vai culminar ali. Então é como se a coisa começasse muito antes, quando as pessoas estão ali se envolvendo, quando a ideia do assassinato começa, quando os preparativos para o assassinato são feitos. E esse livro aqui vai trabalhar muito essa questão da premeditação. Tanto que logo no começo a gente vê através dos olhos do assassino, não sabemos se é homem ou mulher, mas a gente vê através dos olhos do assassino que muito antes, meses antes, o assassino sentou para planejar esse crime. Então ele planejou nos mínimos detalhes, é alguém extremamente calculista. E aqui o assassinato, então, seria a hora zero. O título em inglês, que é o Tower Zero, né, que é tipo indo até a hora zero, encaminhando até a hora zero, né, não sei qual seria a melhor tradução. A melhor tradução é a hora zero. Mas então, o Tower Zero é que está se encaminhando para o clímax, que seria na hora zero. Então aparece aqui o assassinato como o grande clímax da história e não o início dessa história que vai culminar na parte em que o assassino é capturado. Claro que isso também vai acontecer aqui, mas a ideia é que o assassinato então é o clímax de algo muito planejado anteriormente. É bem legal aqui nessa história, porque então a gente vai ver aqui vários meses antes, a gente vai pulando alguns meses e esses personagens apresentados vão aí interagindo até que vai culminar nesse encontro no mês de setembro na mansão. Quando chega nesse momento a gente já tem uma ideia até de algumas coisas que vão acontecer, como um homem no começo do livro que é mostrado que tentou cometer suicídio, mas ele se jogou de um penhasco, mas ficou preso em umas árvores, enfim. Então ele se salvou e é dito ali quando ele está na enfermaria, quando ele está ainda se recuperando, uma mulher meio que prevê algo que a gente sabe que é algo que vai acontecer na história, né? Que esse homem vai estar num determinado momento e vai ser extremamente importante ali naquele momento para salvar alguém. O livro já nos antecipa isso e já menciona que isso acontecerá no mês de setembro. Então a gente meio que tem uma antecipação do que vai acontecer e quando aqueles personagens estão todos ali naquela mansão, a engrenagem começa, né, a funcionar rumo à hora zero, a hora de fato do crime. Temos mais de um crime aqui nessa história, mas claro, eles estão entrelaçados e é um caso extremamente engenhoso de Agatha Christie. É um caso com um detalhe muito específico que na verdade o torna bem difícil de desvendar, contanto que você conheça esse detalhe. Quando esse detalhe é colocado na mesa fica bem óbvio, mas é claro que a Agatha não vai nos dar isso de bandeja, a gente só descobre isso mais próximo ao final. Mas ele apresenta sim algumas pistas. E quem lê bastante Agatha Christie, eu acho que pode ter uma ideia de pra onde esse caso está indo, sabe? Então temos muitos suspeitos, muitas pessoas que poderiam ter cometido o crime, a forma também que o crime é cometido, os detalhes apresentados, as incongruências e a forma como o Superintendente Battle vê esses detalhes. Aqui entra a questão que eu falei que eu ia mencionar pra vocês sobre Poirot. Não é um caso do Poirot, mas o Poirot está sim presente. O Superintendente Battle menciona o Poirot, menciona os métodos de Poirot, ele meio que adota também esses métodos e ele fica com o Poirot em sua cabeça. Quando ele vê algumas coisas, ele fica pensando por que é que ele está lembrando de Poirot
é uma espécie, né, de ajuda mental ali, de ele ter trabalhado com o Poirot anteriormente e dele ter aprendido com isso. Então isso é muito legal nessa história. É até dito aqui sobre o Superintendente Battle, né, que apesar de a lei considerar a pessoa inocente até que se prove o contrário, o Superintendente Battle sempre considerava toda e qualquer pessoa envolvida num caso de homicídio como um assassino em potencial. Ele não é alguém fácil de se enganar, né? E é bem interessante a Agatha ter colocado ele como o principal detetive do caso, esse policial em evidência, porque é algo que ela não fazia normalmente. Na maioria das vezes a gente tem a figura do Poirot, da Miss Marple, do Tommy da Tuppence, ou de personagens apresentados em livros específicos que tornam-se detetives amadores, mas assim, a força policial em si geralmente não é quem investiga o crime, sempre investiga o crime, claro, né? Pra não ficar nenhum mal entendido. Claro que os policiais estão sempre envolvidos, mas estão envolvidos com outra pessoa na história sendo o protagonista, o detetive, né? Dando um ano de detetive ou sendo o detetive oficial. E nunca apenas como a força policial investigando exclusivamente como detetive principal. Então esse é um dos casos em que isso acontece, sabe? Em que a polícia, através da figura do Superintendente Battle, é o principal detetive, é ele que está ali, que vai pescar aí algumas pistas, algumas incongruências. E neste momento eu vou então abrir a parte de spoilers do vídeo, já que quem acompanha o projeto sabe, sempre tem esse momento de spoilers. Eu vou deixar aqui no vídeo o momento em que você pode pular e ficar livre dos spoilers. Então é só pular o vídeo para este momento que a gente continua conversando sem os spoilers. Como eu mencionei anteriormente, eu já tinha lido, eu não lembrava desse caso, mas à medida que eu fui lendo e sendo inserida nessa ambientação, eu lembrei aos poucos. Quando o juiz se inseriu aqui nessa história, eu lembrei dessa questão do elevador, que alguém ia colocar e matá-lo. Eu também passei a lembrar da questão do penhasco, da corda. Eu tive alguns vislumbres da história. E quando eu lembrei dessa questão do penhasco, muito antes dela ser mencionada, dessa corda e tudo mais, imediatamente eu lembrei quem era o assassino, né? Que seria então o Neville Strange, que era ele que tinha ido lá pro outro lado, tinha ido passar a noite no hotel, uma sugestão, né, de algo que ele poderia já ter bolado para torná-lo livre de suspeitas, e ele poderia muito bem ter voltado. Ele é sempre mostrado como alguém atlético, né? Como um nadador, como sendo alguém com muita força física. Então essa questão da corda, de subir pelo penhasco, enfim, tudo isso foi voltando aos poucos na minha cabeça. A questão dele, na verdade, não ter terminado com a esposa e de ter sido a esposa, a ex-esposa Audrey que terminou com ele, também foi algo que eu captei assim na história. Mais uma vez, não sei se eu pensaria nisso ou se estava no meu subconsciente. Às vezes eu sei, às vezes eu não lembro nada e é como se fosse a primeira vez, mas essa história aqui, ela realmente foi voltando aos poucos enquanto eu estava lendo. Então assim, a ex-esposa ter terminado com ele é aquela informação privilegiada que a partir do momento que você sabe daquilo é óbvio que você vai desconfiar dele. Porque é mostrado a Audrey como alguém que pode ter motivos, né, pra guardar rancor, pra preparar uma vingança, porque ele teria terminado com ela e casado com outra, mas a partir do momento que isso vai por água abaixo, na verdade os motivos estão ali, de alguém egocêntrico que estava ali no centro dos acontecimentos e foi trocado por outra pessoa e que poderia ter guardado esse rancor vingativo, claro, sendo aquela pessoa vingativa e criminosa que ele era, que ele já era desde criança. E aí quando entra aquela questão do juiz, né, que conta aquela história que aconteceu, a gente geralmente não associa essa história ao Neville, tanto pela questão física que o juiz menciona, apesar de se aplicar, né, a Agatha explica isso na história, o que seria essa questão física, mas que em outras pessoas era mais óbvio, ela coloca um pouquinho em cada, pra gente continuar nas suspeitas. Mas especialmente porque a gente tem aquela impressão que o Neville é alguém muito conhecido desde pequeno entre aquelas pessoas. Então se aquele caso da flecha, dele ter matado o seu amigo, tivesse acontecido na infância dele, a gente imagina que alguém ali saberia. Mas depois a gente para pra pensar que não, porque a tia, né, a Camille, Lady Tressilian, né, acho que é Camille Tressilian. A tia é uma tia por afinidade a partir do casamento. Então, muito provavelmente, o homem, né, o ex-marido dela que morreu, ela é viúva há bastante tempo, saberia desse caso. Mas ela talvez não. Então, as pessoas que estão ali não conheceram quando ele era criança. Porque é isso que a gente pensa, né? Ele como alguém muito inserido ali na família, como alguém da família. Então,
De cara, as suspeitas não vão pra essa pessoa, mas claro, a Agatha coloca as suspeitas na Audrey. A Audrey chegou pra morar com a família do Thomas Broyd quando ela tinha ali aproximadamente uns 10 anos, então são algumas coisas que a Agatha joga nossas suspeitas para a Audrey, mas é meio óbvio que não seria a Audrey, porque tava muito ligado nela desde o começo, sabe? Até nessa questão de ter colocado muitas provas óbvias em relação ao Neville Strange. Um artifício muito engenhoso de Agatha Christie, porque ela coloca ali todas as suspeitas pra cima dele como se obviamente não fosse ele. É uma forma dele ser inocentado e outra pessoa então ficar ali nos holofotes. Ela realmente é bem engenhosa na forma que ela cria aí as provas, enfim, as provas forjadas, mas em alguns momentos fica bem claro, assim, algo muito esquisito, né? Até no caso da pessoa que trabalhava ali com a Lady Tressilian ter visto por acaso o Neville saindo. A própria Lady Tressilian no momento não tem ideia do porquê tocou a campainha, porque na verdade ela não tocou. Então algumas coisas pra quem lê mais Agatha Christie, algumas pistas aqui se apresentam mais óbvias, mas não nunca óbvias o suficiente pra pessoa ter a certeza absoluta. Meio que ela sai colocando suspeita para tudo quanto é lado. Tanto em relação ao Neville, quanto a Kay Strange, a sua esposa atual, a Audrey e o Thomas Broyd, a Mary Alden, que é uma prima, né, que está sempre ali cuidando e se doando e deixando de viver sua vida. Eu acho que a única pessoa, assim, que não me parece suspeita nesse caso, em hora nenhuma, é o Ted Latimer. Eu acho que em momento algum, assim, a gente para pra suspeitar dele. A Agatha não se dá nem ao trabalho de colocar muitas suspeitas em cima dele. É um personagem que apenas está ali. Então, sobre Hora Zero é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei super divertido. O de outubro é bem diferente, né? E no final, a morte. É um livro que se passa no Egito Antigo, 2000 anos antes de Cristo. É uma história bem peculiar de Agatha Christie, que se envolvia bastante nessas questões de arqueologia, Egito, já que seu marido, o Max Mallowan, o seu segundo marido, né, o que ela passou mais tempo casada, era arqueologista e ela costumava viajar bastante com ele. E fica aqui então o convite para quem quiser ler conosco. O vídeo vai sair no finalzinho do mês de outubro ou início do mês de novembro, né? Às vezes está acontecendo do atrasar só um tiquinho, mas muito provavelmente ainda no final de outubro. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Os links para a compra dos livros estarão aqui embaixo no box de informações, tanto de Hora Zero quanto de No Final a Morte, caso queira adquirir para ler conosco. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Vamos continuar a conversa nos comentários. Me conta o que você achou do livro, se você quer ler, quais foram as suas suspeitas. E se ainda não for inscrito, claro, se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. A playlist de Agatha Christie também vai estar aqui ao lado para quem quiser conferir. Beijo enorme a todos e até a próxima!